Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Vida com Jesus. A graça e a paz esteja com todos. A palavra que veio ao meu coração nesse dia é assim: os montes estão desalinhados. É tempo de alinhamento para nos posicionar como filhos que somos. O Senhor nos traz a luz, achando-se nós nele. Não toquei nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. A luz do qual temos dentro de nós quer irradiar a outros. Amém, irmãos? Andar na luz significa sermos verdadeiros sem máscaras ou capas. Amém? Glórias a Deus. Eu estarei lendo em Joel 2, 30 ao 31. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Ouça o que o Senhor diz a nós, né? O que o Senhor tem a nos dizer. 2, 30, 31. Aqui diz: os montes estão desalinhados, é tempo de alinhamento para nos posicionar com filhos que somos. Em Joel 2, 30, 31. Vai estar nos falando mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, irmãos? Eu digo que aqui, aqueles que o Senhor chamar, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Para estar em Sião, porque poucos permanecem. Então, a palavra nos diz, aqui os montes estão desalinhados, os montes que está falando aqui somos nós. Eu estarei ainda lendo uma outra palavra que confirma isso. Os montes estão desalinhados, os montes somos nós. É tempo de alinhamento para nos posicionar como filhos que somos. Então, nós precisamos nos alinhar, nos posicionar, nos colocar no lugar o qual o Senhor, Ele quer que nós estejamos. Amém, irmãos? E não de qualquer jeito ou de qualquer forma. Eu digo que eu ainda estou desalinhada. Eu digo não por causa da minha vida até. Falo por causa dos horários, que eu ainda não me acostumei a estar acordando de madrugada, eu ainda não me acostumei ainda com os horários que o Senhor me deu. Eu vou dizer que eu tenho ainda, o meu corpo físico, ele ainda tá se acostumando. Então, às vezes, não sai no horário que é para sair. Eu preciso deste alinhamento na minha vida. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai me ajudar a me alinhar. Porque eu preciso da ajuda dEle para me alinhar a estar fazendo a vontade dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao canal Vida com Jesus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Salmo 125, 1. Firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, né? Essa palavra também serve para aqueles que não acreditam que a Bíblia nos fala das coisas que acontecem aqui, que é para sempre. Então, aqui como diz, desde agora e para sempre, o Senhor está à nossa volta, o Senhor está conosco, Ele está nos guardando, amém?
O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, que andam por caminhos tortos, desviam, né? Quer dizer que sai do caminho e desvia. Levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, não vamos nos desviar do caminho, nos mantendo sempre alinhados. Amém? Alinhados à vontade do Senhor. Não vamos como os montes estão desalinhados. Nós precisamos nos alinhar. Eu estarei lendo também a palavra do Salmo 126, que nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele restaurará ainda a nossa sorte, em nome do Senhor Jesus. Então a nossa boca se encheu de riso, iremos se encher de riso, e a nossa língua de júbilo. Glória a Deus. Então as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nós cremos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Vamos nos manter sempre alegres no Senhor, né? Às vezes a gente parece estar triste lá dentro, às vezes está triste, às vezes não está. Aqui fora, às vezes parecemos estar triste, mas às vezes não. Porque na vida tem altos e baixos, nem sempre a gente tá alegre, nem sempre a gente tá triste, né? Mas vamos nos alegrar no Senhor. Por isso estamos alegres. Nós estamos alegres porque neste momento nós estamos falando da palavra do Senhor, né? Eu estou. Glória a Deus. Amém? Restaura, Senhor, a nossa sorte com os torrentes no Quedeb. Nequeb. Os que com lágrimas em meio com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Glória a Deus. Então, mesmo que nós vá semeando, chorando, né? Porque tem muitas perseguições, não é muito fácil, mas o Senhor, Ele está conosco. Então, eu creio que tudo vai bem quando o Senhor, Ele está conosco. Tudo vai bem quando o Senhor, Ele está conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você crê que tudo vai bem quando o Senhor, Ele está conosco? Ele vai restaurar a nossa sorte, porque nós cremos, né? Que Ele está conosco a todo tempo. Eu estarei lendo a palavra de 1 João 1, capítulo 1, versículo 5, 9. Eu digo que às vezes, né, eu tô um pouco pálida, uns dias tô um pouco pálida, outros dias não tô. Mas os dias que eu tô um pouco pálida é os dias que eu dormi pouco, muito pouco, amém? Tenho dormido pouco, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele nos fortalece, dia após dia. 1 João 5, do 5 ao 9. Perdão, 1 João 1, do 5 ao 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vós anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, andarmos no mundo das trevas, né? Maldizendo as pessoas, praguejando, falando palavras torpes, que mais? Cometendo muitos erros, muitas falhas, muitos pecados, sendo trevas nas vidas das pessoas e na nossa e nos nossos, né? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, então não tem aquele que não tenha pecado, né? Que nem disse Jesus, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, não tem aquele que não tenha pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, perdão, irmãos, de toda injustiça. Então, devemos confessar os nossos pecados, mas não vamos sair confessando nossos pecados por aí, por todos, né? Então, confessaremos ao nosso pastor, quem vamos dizer, quem é cristão, né? Vem estar confessando lá com o seu ministro, que nem diz, né? Nas outras igrejas, padre, ministro, pastor. Então, eu tenho certeza que essa pessoa não vai sair espalhando por aí o que você for estar confessando, amém? Uma pessoa de confiança da parte do Senhor. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, Jesus, ele é o nosso advogado. Se por acaso nós pecarmos, nós arrependemos, pedimos perdão, confessarmos os nossos pecados, então o Senhor, ele é fiel para estar nos perdoando, e ele não vai estar jogando na nossa cara depois que nós cometemos algum erro, alguma falha, algum pecado. Amém? Nós saímos um pouco da palavra, porque o Senhor nos traz a luz, achegando-se nós nele. Estarei lendo Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, o Senhor, ele é rico em nos perdoar. E aqui diz, deixe o perverso o seu caminho. Vamos deixar de andar no caminho da perversidade, de sermos pecadores, de pensarmos coisas pecaminosas. É difícil, né? Porque vem setas em nossa mente que são coisas pecaminosas. Mas nós precisamos estar convertendo o que vem na mente, anulando, bloqueando, paralisando, para não praticar aquilo qual vem em nossa mente, amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas ficará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o Senhor, das vezes, usa alguns profetas, às vezes usa a própria palavra, que nos traz palavras.
E essas palavras, elas não voltam vazia. Segundo a palavra do Senhor, ela prosperará naquilo qual o Senhor designou para ser. Amém? Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar de sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então o Senhor, ele fará colocar coisas na nossa vida, no nosso caminho, que será coisas que nós mesmos não acreditaríamos, mas o Senhor, ele colocará. Se nós crermos e confiarmos que assim será, ele colocará coisas no nosso caminho, ao nosso redor, pessoas que irá nos ajudar na caminhada. Ele nos trará um momento, vamos dizer assim, momentos com ele, que irá ser fecundo, né? Que nós iremos, então, semear a palavra, e as pessoas, elas saciarão a sua fome com a palavra do Senhor. Assim nós cremos, amém? Glória a Deus. Vocês vão me perguntar de onde foi que essa mulher tirou isso. Eu recebi isso, amém? Estou passando. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Salmo 105, 15. Glória a Deus, 105, 15 vai estar nos dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mais uma vez, hoje eu recebi essa palavra. Porque deve ter alguém que vai entrar nesse vídeo, que vai precisar estar ouvindo isso. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu ia ler a próxima, mas não posso. É só ali mesmo que era para ler. Amém? Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. Te amo, Deus. 1 João 1. Eu já li essa parte. Então, é isso, irmãos. Glórias a Deus, vamos estar orando, amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Sejamos fortalecidos em Cristo Jesus todos os dias. Você que tem seu pedido de oração, depois deixe nos comentários que eu estarei olhando e colocando, então, para estar em oração. Separe seu copo com água, vamos consagrar ao Senhor, amém? Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. O Senhor irá alinhar, então, os montes que somos nós. Nós temos que nos alinhar, né? A Ele. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos que está inscrito neste canal, nas tuas mãos, cada um que se chegar aqui, que vier ouvir essa palavra, peço que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, os livre de todo e qualquer mal, aquele que está enfermo venha ser curado, aquele que está cativo venha ser liberto, peço que o Senhor nos tranquilize nesse dia, acalme nossos corações, que sejamos confiantes em Ti, Pai, em nome de Jesus, lava-nos, Senhor,
com o sangue do Cordeiro, perdoe os nossos pecados, nossas dívidas, nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, alinhe-nos à tua vontade, ao teu querer, faça de nós a tua vontade. Em nome de Jesus, que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas saímos daqui restaurados, e saímos daqui edificados pela tua palavra, com os nossos pés na rocha, firmes, Senhor, que nenhum vento venha nos derrubar, em nome de Jesus, mas sim, Senhor, sejamos fortalecidos em Cristo Jesus, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Pai, reveste-nos com uma sebe de fogo de proteção, muros de fogo de proteção em volta da nossa casa, o sangue de Jesus derramado sobre a nossa casa, do telhado ao chão, e o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. Eu declaro: o sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus, somos lavados, somos remidos pelo sangue. Pai, desfaz todas as armadilhas, todos os laços preparados para esse dia. Cancelo e paraliso agora, em nome de Jesus, toda obra maligna, toda oração contrária, toda oração feiticeira, tudo que foi feito contra as nossas vidas, em nome de Jesus, toda palavra de maldição lançada contra nós, seja cancelado, paralisado, sejam desconectados, em nome de Jesus. Todos os planos do inimigo sejam paralisados, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor vá à frente, à retaguarda, direita e esquerda de todos os irmãos de fé que aqui estão, os que hão de vir. Peço que o Senhor os blinde, os capacite, os livre, os guarde. Em nome de Jesus, que nenhum laço venha estar pegando os meus irmãos. Eu repreendo todo laço de morte, laço de enfermidade, laço do passarinheiro. Eu repreendo todo laço, todo embaraço, toda a armadilha preparada. Em nome de Jesus, peço que o Senhor desça, que o Senhor envie seu anjo para guardar-nos no caminho, como diz na tua palavra. Peço que o Senhor envie seu anjo para quebrar todos os laços, cortar todos os laços, todos os embaraços, todas as armadilhas preparadas, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todas as lanças, entorta os arcos, Pai. Nós te pedimos, nós clamamos, Senhor Yahvé, em nome de Jesus. Fica conosco nesse dia, que o Senhor não seja apenas uma visita na nossa casa, mas que o Senhor seja um morador, Pai. Eu peço que o Senhor guerreie pelas nossas vidas, que o Senhor envie anjos para guerrear por nós. Peço que o Senhor seja o nosso escudo e que nada possa nos tocar. Em nome de Jesus, peço que o Senhor nos ajude a fechar todas as brechas, quebrar toda a incredulidade do nosso coração. Em nome de Jesus, que nós venhamos crer e confiar em Ti para receber tudo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, nos ensine, nos dê o discernimento da Tua palavra, nos dê o discernimento de espírito, Senhor. Nos ajude a fazer o Teu querer do nosso melhor. E se o nosso melhor não é o nosso melhor, nos ajude, Senhor, nos molde para que nós venhamos a dar o nosso melhor, a ser melhor do que nós somos. Em nome de Jesus, porque tudo é Teu, Pai. Nada é nosso. É tudo Teu, Pai. Eu entrego a minha vida a Ti, entrego a minha casa, a minha família, eu consagro tudo a Ti, Pai. Eu consagro esse dia a Ti. Peço que o Senhor vá à frente, desfazendo tudo que foi preparado contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, proteja-nos, Senhor. Obrigada pela casa, pela vida, pelo alimento, pelo ar que respiramos, por estarmos aqui reunidos em Teu nome mais uma vez. Obrigada, Senhor, por dar o Santo Espírito de Deus para ter dentro de nós. Obrigada, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz por nós. Obrigada, Deus, por ter dado Seu Filho por nós, por estar conosco todo o tempo, por estar nos olhando aí de cima, por estar nos cuidando, por estar indo à frente de tudo. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, obrigada. Obrigada, Pai querido. Obrigada, obrigada, obrigada. Te eu dou graças nesse dia. Eu dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos que são inscritos neste canal. Eu dou graças pelos nossos familiares, nossos filhos. Eu dou graças, Senhor, pelos irmãos, o qual congregamos juntos. Eu dou graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem proporcionado para nós. Eu dou graças por cada emprego. Aquele que não tem emprego, eu peço que o Senhor abra portas de emprego, coloque portas onde não tem, Pai. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua atividade, eu creio que o Senhor pode fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Eu creio que o milagre do Senhor está acontecendo neste momento. Eu creio que sejamos cheios de virtudes, porque o Senhor colocará virtudes em nós, Pai.
Sejamos pessoas virtuosas, lavadas no sangue, cheias do Santo Espírito, renovadas, transformadas, curadas e libertas de dentro para fora. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Amém, irmãos, glórias a Deus. Pegue seu copo com água, vamos consagrar o Senhor. Pai querido, Pai amado, te damos graças por essa água. Peço que o Senhor a abençoe, que o Senhor coloque sobre ela vitaminas, sais minerais, proteínas, tudo que o nosso organismo precisa ter para se manter limpo, fortificado, em nome de Jesus, lavado, remido, em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Pai querido. Renove cada célula do nosso organismo, do nosso corpo físico, em nome de Jesus. Ao bebermos dessa água, venhamos sentir que o Senhor fez uma limpeza em todo o organismo, que venhamos sentir vigor, força, determinação, foco, em nome de Jesus. Eu sei que somente o Senhor pode colocar essas coisas, mas eu creio que o Senhor está colocando. Em nome de Jesus, amém, irmãos. Glórias a Deus. Bebamos água consagrada ao Senhor. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, amém, irmãos? Vamos nos despedir. Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoe. Até um outro momento, se for da vontade do Senhor, quando Ele me passar uma próxima palavra, eu estarei trazendo para todos nós, né? Que a palavra não é só para você, a palavra ela é primeiro para mim. Deus te abençoe. Não esqueça que Jesus, ele te ama, amém? Operando Deus na sua e na minha vida, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o operar de Deus na nossa vida. Deus te abençoe.